Fala galera, aqui é o Lucas do canal Trás da Bola. Estamos aqui hoje com o professor Gabriel Bussinger. Ele é técnico da equipe Sub-17 do Avaí e hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história dele e a trajetória dele no futebol. É um prazer estar te entrevistando, professor Gabriel. Fala Lucas, tudo bem? E a gente queria conhecer um pouco então sobre a sua trajetória, que você contasse um pouquinho pra gente. Primeiro, agradecer pelo convite aqui, por Trás da Bola. Vi, como a gente estava conversando em off, outros vídeos também, e parabéns pela iniciativa, Lucas, muito legal estar divulgando. O futebol, como talvez toda criança, ou boa parte daqueles que estão no futebol, ele surgiu com uma paixão, tentando ser jogador de futebol, mas eu costumo dizer que não tinha o talento e não posso nem dar desculpa de que foi o joelho, o tornozelo ou alguma coisa. Foi porque eu era ruim mesmo, então não teria muito futuro, mas gostava de jogar, gostava de praticar, tentei durante a adolescência. Meu pai costumava me levar em partidas de futebol e eu desenvolvia paixão. E como eu também, jogando, era muito comunicativo, falava bastante, era capitão nas equipes que passei, então eu já fomentava desde criança, assim, dos 10, 12 anos, me tornar um treinador de futebol. Gostava de jogos de estratégia, como o próprio xadrez, o War e outros mais. Então eu gostava muito dessa parte de estratégia e isso me convidou a querer ser treinador. E aí com 17 anos eu fui para Florianópolis, onde iniciei a faculdade de Educação Física, e logo que iniciei a faculdade já comecei a minha carreira como treinador. E lá se vão praticamente aí 17, 18 anos já atuando como treinador, desde treinador da universidade, treinador feminino, masculino, como foi o início, depois treinador de projetos sociais, treinador de escolinhas, categorias de base, treinador de equipes profissionais, tive uma passagem na Europa, então mais precisamente na Dinamarca. Então dentro desses contextos diferentes já se vão 17, 18 anos como treinador. Certo. E assim, como você comentou, você já trabalhou com categoria de base, você já trabalhou com crianças, já trabalhou com adultos. E eu queria que você falasse um pouquinho se existe muita diferença na forma de você lidar com um jogador que está em formação, um jogador que está em formação assim, ainda criança, um adulto. Quais são essas diferenças? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Legal, muito boa pergunta. São várias diferenças, inúmeras, que talvez não caibam nem aqui ilustrar. Mas eu costumo dizer que é importante a gente separar a pedagogia, que é o ensino para crianças, adolescentes, jovens, da andragogia, que é o ensino para adultos. Então um treinador, ele quando vai trabalhar com crianças, ele vai utilizar pedagogia. E quando ele vai trabalhar com adultos, profissional, ele vai usar andragogia. Então tem diferença na comunicação, e tem diferença na própria categoria de base em você treinar um atleta sub-11 ou sub-20, em você atuar em projetos sociais em categorias de base. A literatura costuma dividir entre esporte de participação e rendimento. Então há muita diferença. O treinador precisa entender que há metodologias que se aplicam em um que não se aplicam em outro, formas de dar feedback, correções. Uma categoria de base, você precisa entender as fases sensíveis, as fases a qual o adolescente passa, e saber intervir na educação e na formação daquele adolescente. Um adulto, ele não é que ele é mais difícil ou mais fácil, a complexidade é diferente. E para um adulto, você vai ter outras maneiras de se comunicar, de liderar, de conversar, de dialogar. Num adulto você consulta muito mais, escuta mais para tomar decisões, porque aquele já tem um senso crítico mais elevado. Na categoria de base, você também escuta bastante, mas você constrói junto com eles, porque você vai desenvolver o talento. Paulo Freire costuma dizer no livro Pedagogia da Autonomia que não é um depósito bancário, você não pega o conhecimento e deposita na criança. Ao contrário, ela já vem com um determinado conhecimento do contexto a qual ela vai. Aqui, por exemplo, aqui do projeto Elias, devem sair muitos garotos que têm as suas habilidades e eu preciso, como treinador, desenvolvê-las. Mas, para encerrar, eu costumo dizer que numa categoria de base, a gente tenta
mais ou menos polir o que o atleta já tem de forças, né? De força no sentido de habilidades que ele já possui, talento, e a gente tenta atacar e corrigir aquilo que ele ainda não desenvolveu. Enquanto que num profissional, você mostra o que ele tem como força, como qualidade ou como destaque, e esconde aquilo que ele não tem muito aprimorado. Então eu diria que também seria basicamente isso. Certo. E assim, no seu currículo eu estava observando que você estudou essa parte de filosofia da liderança, né? Você é mestre em filosofia da liderança, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é o principal erro que você vê da forma como os treinadores lidam com o seu vestiário, né, com seus atletas, na gestão, né, do vestiário, e se existe uma forma certa assim de lidar com essas questões do vestiário. Muito boa a tua pergunta, é complexa, é profunda. Eu digo, começando pela segunda, não há uma maneira correta, há maneiras diferentes, né? E isso é importante dizer. Porém, um erro seria o treinador perder a liderança e a gestão da equipe, a gestão dos seus atletas. Quando você perde essa gestão do vestiário, gestão do dia a dia, a confiança do seu atleta ou do seu diretor executivo, do presidente, enfim, quando você perde, né, essa gestão, eu diria que talvez esse seja o principal erro, porque você perde o restante do processo. Há algumas pesquisas realizadas durante o mestrado que demonstram que algumas competências para o treinador de sucesso, o treinador vencedor, são mais destacadas do que outras. E dentre essas que se destacam mais, a liderança, a comunicação, o equilíbrio emocional, principalmente no alto rendimento, né? Entre outras, se destacam. O conhecimento profissional, né, ele é muito importante ser estudado, que são metodologias, parte tática, análise de jogos, né? E essas competências profissionais, elas são importantes, né? Pierre Trudel-Giacoté, que é um grupo canadense que estuda o treinador e o seu desenvolvimento, eles costumam separar em 3 conhecimentos: conhecimento profissional, conhecimento interpessoal e conhecimento intrapessoal. O conhecimento profissional diz respeito a essas partes metodológicas, técnicas mais voltadas ao campo. O conhecimento interpessoal diz respeito mais ao lidar com atletas, lidar com pessoas, lidar com pares, outros treinadores e pessoas do meio, empresários, enfim. E o intrapessoal diz respeito a lidar consigo mesmo, a você se autoconhecer e refletir dentro de você. E por que eu estou dizendo isso? Porque os treinadores que têm sucesso, eles desenvolvem muito os conhecimentos interpessoais e que diz respeito à liderança e à comunicação. A comunicação, ela não pode ser somente falar, mas ela precisa também ser através do exemplo, ela precisa ser através de eu conhecer a quem estou liderando, para que eu tenha uma comunicação mais assertiva. Ela precisa ter persuasão. A gente costuma dizer que o atleta tem que comprar a tua ideia. A tua comissão técnica tem que comprar a tua ideia. E se comprarem a tua ideia, a chance de êxito aumenta. Então, um erro que o treinador pode cometer é, por exemplo, não ter uma boa gestão de equipe. Logo, ele vai ter dificuldade de implementar o seu conhecimento profissional, que é importante, mas que não faz tanta diferença no sucesso de uma equipe como a própria gestão, liderança e comunicação nessa própria equipe. Com certeza. No meio do futebol, a gente vê vários técnicos que às vezes chegam num patamar e não evoluem, não se reinventam, não passam daquele ponto. Eu queria que você falasse, na sua opinião, quais são os motivos que ocasionam essas situações e o que você pensa disso, dessa situação dos técnicos. Formação continuada, essa é a resposta. Alvin Toffler costuma dizer que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que se recusa a aprender, reaprender e continuar aprendendo. Então eu diria que no mundo globalizado como estamos, na qual a língua, o inglês, por exemplo, é uma ferramenta fundamental hoje na busca do conhecimento, as tecnologias que cada vez mais, né, vão se reinventando e se aprimorando, o conhecimento que vai sendo difundido através da própria internet e outros meios de comunicação.
Então, se a gente não tiver uma formação continuada, continuar aprendendo, refletir, participando, a gente fica para trás. Eu costumo dizer que a vida é como uma esteira rolante, essas esteiras de academia, e se a gente para de andar, a gente vai para trás e cai. Então, a gente, em qualquer profissão, né, e voltado ao treinador, como no caso da tua pergunta, a gente precisa o tempo todo estar fazendo cursos, e aqui vai uma dica muito importante. Não somente cursos formais, como é caracterizado também pela escola canadense, o Erickson e outras mais, que estudam sobre a aprendizagem do treinador, cursos formais que são faculdades, pós-graduações, licenças, cursos de federações, mas também aprendizagens não formais, que são workshops e cursos de finais de semana, sindicatos de treinadores, mas também aprendizagem informal, que é eu assistir outros treinadores treinando, conversar com os pares, assistir um jogo pela televisão, assistir análises, que hoje já tem bastante, ler livros. Então, toda essa aprendizagem informal também me faz evoluir. Então, se eu não tiver uma formação continuada, se eu não pensar na trajetória minha como treinador de 5, 10, 15, 20 anos à frente, não estiver me preparando, me reciclando, aprendendo e principalmente tendo a humildade de reconhecer que eu preciso aprender, porque o estopim para a aprendizagem é isso, o mindset para a aprendizagem é isso, é você reconhecer que precisa aprimorar. E toda aprendizagem, ela tem um gráfico muito legal do Jarvis, que é um escritor também canadense que fala sobre aprendizagem ao longo da vida, ela sofre uma perda, porque é a confiança, é a convicção. E toda aprendizagem, ela é precedida de uma, talvez, falta de convicção, uma perda. Será que eu estou certo? Será que está acontecendo que já não está mais dando certo o que eu estou fazendo? E aí vai te levar a abrir os ouvidos, abrir os seus olhos, abrir o seu coração para dizer, opa, preciso na minha mente voltar a aprender. Então a formação continuada é o grande segredo para o treinador não ficar para trás. Com certeza. E agora sim, você também estudou sobre os treinadores de sucesso, né? Como eles fizeram para chegar até lá. E eu queria que você falasse um pouco como é que faz para se tornar um treinador de sucesso e o que é um treinador de sucesso, se é que dá para você definir o que é e o que não é um treinador de sucesso. Cara, sensacional a tua pergunta. Muitos me fazem essa pergunta por conta do tema, né, do mestrado, dos estudos. Primeiro, é importante dizer que não há como se caracterizar o sucesso, porque o sucesso ele se relativiza na medida que autores descrevem sucessos diferentes. Então, por exemplo, tem uma autora canadense, Andreas Becker, que diz que o sucesso para o treinador é influenciar as pessoas que estão ao seu redor e fazê-las crescerem e se desenvolverem. Então, segundo essa autora, o treinador de sucesso é aquele que potencializa o atleta e aqueles que estão ao seu redor. O que talvez o senso comum, os jornalistas esportivos, os cronistas esportivos, ou até a torcida, talvez vai entender que o sucesso é ter títulos. O sucesso é ser campeão. Para alguns o sucesso vai ser sair do rebaixamento, né? Tivemos agora recente o caso da NFL, do treinador que venceu o Super Bowl. Ele é um dos treinadores mais vitoriosos da NFL, o maior número de vitórias, mas nunca tinha tido um anel de ouro, né? um anel do Super Bowl, agora que ele conquistou. Então, há várias definições de sucesso. Porém, o que eu caracterizaria dentro de tudo isso seria: o treinador de sucesso é aquele que consegue se manter no alto nível a qual ele está atuando, no contexto que ele está atuando, por maior tempo, conquistando maior êxito, influenciando pessoas que estão ao seu redor e conquistando também resultados esportivos. Eu diria que isso caracterizaria mais sucesso. E aí vem a sua primeira pergunta: então, como alcançar o sucesso? Voltando ao conhecimento profissional, interpessoal e intrapessoal, o treinador precisa desenvolver essas três competências, três conhecimentos. O conhecimento profissional, que ele vai adquirindo através do campo, da metodologia, do dia a dia, vai fazendo com que ele então tenha uma base de conhecimento que vai ser muito importante para ele ter convicções enquanto treinador, e vai ajudar na persuasão também dos seus atletas. Depois, o conhecimento interpessoal, ele vai fazer com que o treinador ele então tenha um networking maior, ele alcance mais pessoas, que o mantenha mais empregado, ele faz com que se divulgue o trabalho dele, saiba lidar melhor com o atleta, com o empresário, com pais de atletas, no caso do contexto de categoria de base, com presidentes de clubes e outros mais.
E o conhecimento intrapessoal é ele com ele mesmo, é ele ter uma prática reflexiva diária e cotidiana. É ele o tempo todo estar refletindo como ele faz para melhorar, o que ele faz para se desenvolver. Então a gente costuma dizer que há 4 níveis de treinador. Há o treinador iniciante, o treinador competente, o treinador expert e o treinador inovador. Eu considero que o treinador de sucesso é aquele que alcança esses 2 últimos níveis, o expert e o inovador. O treinador iniciante é aquele que começa a sua prática. Começou 1 ano, 2 anos, em determinado contexto. O treinador competente é aquele que avançou na sua prática, estudou, se formou e então está atuando. O treinador expert é aquele que alcançou o sucesso no contexto onde está atuando. E o treinador inovador é aquele que busca dentro de si mesmo soluções para melhorar ainda mais a sua prática e a de outros que estão ao seu redor. Por isso ele vai influenciar. Temos aí tantos nomes como Bernardinho, Phil Jackson, o próprio Bielsa eu considero um treinador de sucesso, mesmo não tendo muitos resultados esportivos. O Bielsa é considerado por muitos treinadores um mestre como treinador. Ele tem no seu livro 11 Caminhos ao Gol, onde nitidamente o Bielsa diz que um treinador de sucesso é aquele treinador que usa a cultura local para influenciar, impactar cidades, países, clubes, pessoas. Então, para ser um treinador de sucesso, eu preciso desenvolver muitas competências pessoais, profissionais, interpessoais, intrapessoais, conquistando resultados esportivos e tendo essa formação continuada, sempre continuar aprendendo. Muito obrigado, professor Gabriel Bussinger, pela oportunidade de ter te entrevistado. Eu gostaria também de agradecer ao Projeto Elias, que cedeu espaço para a gente poder fazer essa entrevista. E o professor Gabriel conheceu hoje, né, o projeto. Queria saber um pouquinho do que você achou do projeto, do trabalho que eles fazem aqui, da estrutura. Olha, primeiro eu queria parabenizar você, Lucas, né, um talento prodígio. Obrigado. Ali na parte da comunicação, a qualidade do seu programa, né? Também por estar abrindo, né, essa oportunidade de divulgar aqui o Projeto Elias, né? Fiquei espantado em conhecer a história aqui do Elias, uma história linda, saber que o Jeromel veio daqui também, né? E tantos outros craques. E como treinador já há muito tempo, eu diria que faltam lugares como esses aqui, sabe? Faltam lugares como projetos desse, aonde aos finais de semana a comunidade pode se reunir, essas arquibancadas lotadas, o churrasco, as famílias tendo toda aquela interação com a comunidade, né? E ali vem as crianças. Boa parte, Lucas, dos atletas que eu já treinei e treino, eu pergunto, como é que começou? Lá no meu bairro, lá na comunidade, eu jogava final de semana, acompanhar meu pai jogando. Então, é desses locais que brotam, né? Como a gente diz, que surgem os talentos e que depois nós vamos apenas desenvolvendo os talentos, né? Como a gente costuma dizer, da pedagogia da rua, que vai surgindo, emergindo, né, os talentos. Então, eu fico muito feliz de estar vendo isso aqui. Aliás, vi a foto, você me mostrou a foto de como era e como está agora, né? Que o Projeto Elias está de parabéns, né, ao presidente aqui que fez, a vocês que, né, estão divulgando esse projeto também. E muito obrigado mesmo por estar podendo participar do teu programa, né? E parabéns pela tua carreira ainda prodígio aí. Eu sei que vamos muito ouvir falar do teu nome, Lucas. Obrigado.